paz do Senhor, queridos. Estamos chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos, todos são queridos e amados deste canal. Nós louvamos a Deus pela sua vida e a sua participação conosco. Vamos hoje estudar a lição de número 10 com o seguinte tema: o plano de livramento e o papel de Esther. A data do extermínio fora estabelecida. As cartas tinham sido enviadas e o terror estava espalhado por todo o império. O plano de Amã parecia estar dando certo, porém, só que não. Amã desconhecia completamente a vocação espiritual daquele povo. O povo que ele resolveu odiar era amado por Deus. 300 anos antes, o Senhor tinha dito por meio de Isaías: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, e a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustenho com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Isaías 41, de 8 a 11. Esta lição apresenta todo o processo de preparação para o grande livramento, desde o plano de Mardoqueu, o convencimento de Esther, bem como a sua coragem para se colocar diante do rei a favor de seu povo. Dessa forma, o plano de Amã seria frustrado pelo agir silencioso de Deus. A atitude corajosa de Esther nos ensina como reagir em situações difíceis e até mesmo perigosas. Não podemos entrar em pânico, não podemos agir por instinto, nem usar subterfúgios. Ao invés do desespero, devemos nos aplicar à oração e ao jejum. Quando externamos a nossa necessidade de forma objetiva e sincera, Deus nos ouve e atende. Ponto de número 1. O perigoso plano e o temor de Esther. Lamento, choro e compadecimento. Depois de anunciar o edito do extermínio de milhões de judeus, o rei e Amã se assentaram a beber. A cidade de Suzã, porém, estava confusa. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande amargor e clamor. Mardoqueu não teve medo nem vergonha de expressar a sua imensa tristeza. Vestiu de um pano de saco com cinza mesmo e saiu chorando e lamentando para que todos pudessem ver que ele estava consternado. Um antigo ditado popular afirma: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Alguma coisa precisava ser feita diante daquele iminente e real perigo de destruição em massa. A Bíblia diz: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres: eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Provérbios 24, 11 e 12. Não podemos ficar calados diante de uma multidão que caminha de passos largos para a destruição eterna. Temos que manifestar a nossa preocupação com a situação espiritual desse mundo. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei, segundo Reis, capítulo 7, verso 9. Hoje conhecemos a resposta de Deus para os problemas da humanidade. Só temos que proclamá-la. Naqueles dias era diferente. Mardoqueu ainda não sabia de onde viria o livramento para o seu povo. Isso o deixava grandemente abalado. Mardoqueu não teve medo nem vergonha de demonstrar os seus sentimentos. Ele já havia revelado aos oficiais do rei que era judeu. Agora estava deixando bem claro para a cidade inteira que não somente pertencia ao povo de Israel, mas que também não concordava com o nefasto plano de Amã.
Mardoqueu procurou chamar a atenção das autoridades persas a fim de que elas refletissem sobre aquela grande injustiça que estavam cometendo. Mardoqueu caminhou até a porta do palácio vestido de saco e cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Ester soube que Mardoqueu estava na porta do palácio, naquela condição, mas ela não sabia a razão. Então ela enviou-lhe roupas, mas Mardoqueu não queria roupas. Por viver confinada no palácio, Ester estava completamente alheia ao plano de extermínio de Amã. Era necessário que Mardoqueu informasse a razão de sua imensa tristeza. Então Ester convocou Atá, um dos oficiais do rei nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo daquela maneira. Ester tinha este eunuco, que era um guardião especial a quem o rei nomeara para atender às suas ordens. Então, exatamente esse, o Atá, Ester envia a perguntar a Mardoqueu o que estava acontecendo. A Bíblia diz então que Atá saiu à praça da cidade e foi direto a Mardoqueu. Então Mardoqueu contou-lhe tudo o que estava acontecendo. Descreveu a astúcia de Amã ao referir-se à grande quantia de prata que prometera do seu próprio bolso para pagar os executores do extermínio. Também deu a cópia do decreto do rei a Atá para ser entregue a Ester, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu tinha dito. Um obstáculo real. Mardoqueu havia comunicado a sua mensagem a Ester, mas havia um grande obstáculo. Ester lembrou a Mardoqueu que a lei dos persas não permitia que alguma pessoa, homem, mulher, qualquer que fosse, entrasse no interior do palácio sem ser chamado pelo rei. Os reis da antiguidade estavam sempre protegidos contra possíveis traições e levantes de seus inimigos. Qualquer pessoa que tentasse se aproximar dos aposentos do rei, sem o seu devido consentimento, seria fatalmente abatido. Autoritarismo e morte. De acordo com a história, o rei Assuero fatalmente acabou sendo vítima daquilo que mais temia, que era a traição. Segundo informes históricos, ele foi assassinado por um dos seus oficiais no ano 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Ester. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus próprios súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi, que foi assassinado em 2011. Ponto de número 2. Mardoqueu convence Ester, confiando na providência divina. A princípio, Ester apresentou sua completa impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias não havia sido chamada por ele. Tudo nos leva a crer que as mulheres daquela cultura não tinham nenhum grande privilégio. Se Ester se atrevesse a aparecer diante do rei sem ser convidada, provavelmente seria considerada tão rebelde quanto foi Vasti, que recusou comparecer à presença do rei quando foi convidada. Não sabemos de onde Mardoqueu tirou aquela perigosa persuasão quando disse a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Mardoqueu acreditava que Ester se tornara rainha providencialmente para ser a mediadora desse grande livramento. A hora havia chegado. Se Ester não tivesse coragem para expor a sua própria vida em favor do povo judeu, de alguma maneira milagrosa, Deus providenciaria uma outra pessoa para fazê-lo. De acordo com Mardoqueu, existem pelo menos 4 verdades fundamentais que estão relacionadas com os propósitos de Deus.
Primeiro, Deus tem propósitos para cumprir neste mundo. Ele está tratando com a igreja, com a nação de Israel, bem como com as nações da terra. Seus propósitos dizem respeito aos reis, às rainhas e também às pessoas comuns, aos piedosos e aos ímpios. Não existe coisa alguma neste mundo que esteja fora da influência dos propósitos de Deus. Segundo, Deus realiza seus propósitos por meio de pessoas. Por motivos que não compreendemos às vezes, Deus permite que até mesmo os não cristãos realizem os seus propósitos. Por exemplo, o rei Ciro, no passado, havia sido usado por Deus para assinar o decreto que autorizou o retorno dos judeus à sua terra. No caso específico do decreto, Ciro foi chamado de ungido do Senhor. Como lemos, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, Isaías 45, de 1 a 3. Só lembrando, o nome de Ciro e seu trabalho em favor dos judeus foram mencionados na profecia de Isaías 100 anos antes de Ciro nascer. E o terceiro grande verdade fundamental aqui que sai da convicção de Mardoqueu, terceiro é que Deus pode cumprir os seus propósitos, mesmo quando os seus servos se recusam a obedecer sua vontade. Deus poderia salvar o seu povo, mesmo que Esther recusasse a vontade dele em sua vida, mas ela sairia perdendo a grande oportunidade de ser um instrumento de Deus para aquela situação de livramento. Quando os pastores e missionários fazem aqueles comoventes apelos nas igrejas buscando voluntários para o serviço cristão, às vezes dão a impressão de que Deus está à mercê da boa vontade dos homens, porém isso não é verdade. Se recusarmos obedecê-lo, ele pode nos colocar de lado e usar outra pessoa para realizar o seu trabalho. Quando Eli negligenciou o seu ofício de sacerdote, Deus chamou Samuel. Quando Saul rejeitou a vontade de Deus, Deus buscou a Davi, o homem segundo seu coração. Quando João Marcos deixou o trabalho missionário e voltou para casa, Deus preparou Silas e Timóteo para ajudar Paulo. E o quarto fundamento da convicção de Mardoqueu, que ele revela para a gente, é que Deus faz tudo o que é necessário em seu devido tempo. Ele esperou até o 3º ano do reinado de Assuero para remover Vasti do trono. Esperou mais 4 anos para colocar Esther. Só no 12º ano do reinado de Assuero é que Deus permitiu que Amã concebesse o seu plano perverso. E mais, Deus interferiu nos jogos de Amã para que a data do extermínio dos judeus caísse por sortes, quase 1 ano depois da permissão do rei. Nesse período houve tempo para Amã se arrepender, para Esther amadurecer sua chamada e saber como abordar o rei num tema tão delicado, e também para Mardoqueu ficar pronto para se tornar o primeiro-ministro da Pérsia, em lugar de Amã. Enfim, Deus estava agindo em várias frentes de trabalho ao mesmo tempo. A pergunta certa não é: será que Deus está no controle do mundo? Mas sim, será que Deus está no controle da minha vida? O Dr. A.W. Tozer comparou os propósitos soberanos de Deus a um transatlântico que parte de Nova York rumo a Liverpool, na Inglaterra. As pessoas a bordo do navio têm total liberdade de fazer o que quiserem, mas não podem mudar o curso do navio. Ao percorrer o mar da história, o poderoso transatlântico de Deus mantém o seu curso constante, escreveu o Dr. Tozer. Deus se desloca imperturbado e desimpedido em direção ao seu propósito eterno, determinado em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. A soberania de Deus não é um sinônimo de fatalismo nem de determinismo cego. Somente um Deus soberano é grande o suficiente para decretar a liberdade de escolha para os homens e mulheres, enquanto ao mesmo tempo faz cumprir toda a sua vontade. Somente um Deus sábio e soberano, assim, pode fazer que até mesmo o mal funcione como uma junção de ajuste no impulsionamento dos fatos que culminarão no bem maior e final de seus filhos.
conforme lemos sobre a experiência de José e seus irmãos. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Gênesis, capítulo 50, de 18 a 21. Não existe outro evento na história da humanidade que melhor represente a face da decepção e do aparente fracasso que foi a morte de Jesus. No entanto, foi exatamente desse evento que Deus extraiu a maior de todas as vitórias para a humanidade. A Bíblia diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Segundo o Dr. Tozer, no conflito moral que está em andamento no mundo, quem estiver do lado de Deus está do lado do vencedor, e não tem como ser derrotado. Quem estiver do outro lado está na contramão da história e não tem qualquer chance de vencer. Primeiro Deus, depois o homem. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Mardoqueu se mostrou muito exigente e Esther se mostrou muito espiritual. Esther deve ter se lembrado de seus antepassados que buscaram a Deus em tempos de aflição e foram ouvidos. Por exemplo, o rei Josafá, que vivera 500 anos antes de Esther, quando se achou em grande aperto, se aplicou em oração e em jejum, conforme lemos. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscarem ao Senhor, segundo Crônicas 20, versos 3 e 4. Josafá obteve uma grande vitória neste tempo porque buscou ao Senhor. Com certeza Esther se inspirou neste e noutros exemplos bíblicos para mobilizar o maior número de pessoas em torno da oração e do jejum. A lição é simples, mas poderosa. Antes de buscar a ajuda do rei ou do homem, devemos buscar a ajuda de Deus. O mundo atual está firmado sobre 3 pilares fracassados: o pilar do humanismo, o pilar do secularismo e o pilar do materialismo. O humanismo ensina a confiar no homem. O secularismo ensina a confiar no mundo como um sistema. E o materialismo ensina a confiar no dinheiro, nas posses. Esses 3 pilares são falíveis e farão o planeta Terra desabar, muito breve. Ao contrário, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A Bíblia ordena que busquemos ao Senhor, portanto temos que buscá-lo. Foi isso que Esther propôs. Ela disse: vamos orar e jejuar, 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. A oração e o jejum sempre estiveram juntos nos grandes embates espirituais. O jejum deve ser feito como um sinal de quebrantamento e humildade diante de Deus. Se for feito apenas como um ritual religioso, não terá valor algum. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel 2, 12 e 13. Se queremos ver milagres em nossos dias, temos que voltar ao jejum. O povo judeu tem sobrevivido nesses milênios às custas do Deus dos milagres.
Desde a saída do Egito até os dias de hoje, são milhares de milagres que Deus tem feito a favor de Israel. A igreja também precisa dos milagres do Senhor. Temos que buscar a Deus com mais empenho e força. Confiar em Deus não é tentá-lo. Não comam nem bebam durante 3 dias, 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4,16. Esther confiava em Deus, mas nunca se sentia no direito de obrigá-lo a fazer o que ela queria. Esther estava consciente que podia até mesmo morrer. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros jovens judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Atualmente, em nossos dias, muitos acreditam que podemos dar ordens a Deus e colocá-lo na parede. Muitos usam a expressão "eu determino", como se fossem Deus. Outros dizem, se Deus não fizer, jogarei a minha Bíblia fora. Essas e outras expressões, tão usadas nos meus neopentecostais, não passam de pretensão e soberba humana. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. A Bíblia diz, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. 1 Samuel 2, de 6 a 10. Ponto de número 3. O plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Prudência, preparação e ação. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois irei ao rei. Do ponto de vista humano, tudo estava contra Esther e contra o sucesso de sua missão. A lei estava contra ela, pois ninguém tinha permissão de interromper o rei. Mesmo assim, Esther decidiu que ia ter com o rei. Ela sabia que não havia outra alternativa. Tudo agora dependia de sua disposição corajosa e de sua fé na providência divina. Ela tinha se preparado para isto. A atitude de Esther nos ensina que devemos ser precavidos em nossas decisões, principalmente quando essas decisões poderão afetar o nosso futuro e o futuro de outras pessoas. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguiram resolver grandes problemas e evitaram grandes tragédias. Estendendo o cetro. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther, ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. O ato de estender o cetro certamente era um sinal de aceitação, mas, mais do que isso, era uma senha do rei para a sua segurança pessoal. Se o rei não desse esse sinal, os guardas entrariam em ação para matar o possível invasor do aposento real. Esther corria um seríssimo risco de o rei estar distraído e não apontar o cetro para ela. O texto diz que o rei teve misericórdia dela. Isso pode significar que ele realmente a livrou da morte naquele momento. Deve ter sido motivo de grande alívio para o coração de Esther, quando ela cumpriu o protocolo real, tocando na ponta do cetro. Até aquele momento, o perverso Amã tinha todo o controle da situação. Porém, a partir daquele momento, daí para frente, Deus começava a transferir o controle para Esther. A porta estava aberta para a retomada do poder. Este foi o princípio do fim de Amã. Em sintonia com Deus. A sensatez e o equilíbrio de Esther nos permitem acreditar que ela estava em perfeita sintonia, comunhão com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Era necessária toda uma estratégia espiritual. Satanás é muito astuto e sagaz e se aproveita de nossas precipitações.
Temos que agir com muita sabedoria e prudência, temos que ser totalmente dependente de Deus. Deus colocou na mente de Esther que convidasse o rei e Amã para um banquete. Não há qualquer evidência de que Esther tivesse premeditado aquele plano. Tudo vinha do Senhor. Então Esther disse ao rei: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. A razão por que Esther adiou o seu pedido para o segundo banquete deve-se ao fato de que o seu plano precisava de algumas provas que ainda estavam ocultas. Quando Amã saiu do primeiro banquete, viu Mardoqueu junto à porta do Palácio Real e ficou ardendo em ira, porque Mardoqueu não lhe prestava nenhuma homenagem. O ódio de Amã veio à tona às vésperas do segundo banquete. Isto serviria de provas contra ele. Ainda naquela noite o rei também perderia o sono para ler nas crônicas do seu reinado sobre o ato heróico de Mardoqueu que estava esquecido. A noite do segundo banquete seria decisiva para mudar o curso da história. A providência divina estava guiando Esther para provar o mau caráter de Amã perante o rei. Glória a Deus, Deus estava realmente comandando a mente, os pensamentos e as decisões de Esther. Mas vamos agora para a conclusão. Amã pensava que tinha um controle completo da situação, mas não tinha. Ele não sabia, mas 4 forças trabalhavam contra ele. A primeira, a soberania divina. Esther não estava atuando por impulsos pessoais ou com base em uma fé cega. Ela sabia que Deus tinha uma aliança com Israel. Deus prometeu entregar todos os inimigos de Israel em suas mãos. Esther sabia que o Deus de Israel era clemente e que ouviria o seu povo quando este se humilhasse e orasse. Além do mais, Deus já havia permitido que um remanescente judaico tivesse voltado para sua terra para reconstruir Jerusalém e o templo. Sem dúvida, não era da vontade de Deus que perecessem e que o trabalho da reconstrução fosse interrompido. O segundo obstáculo, a segunda coisa que depunha contra o Amã era a falsa segurança que ele sentia. O fato de Esther convidar Amã para o segundo banquete só aumentou a sensação de sua segurança, desse homem perverso, e era exatamente essa reação que a rainha desejava. Ela sabia que a ruína de seu inimigo viria da autoconfiança excessiva dele. A Bíblia diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. Assim como o homem rico e insensato da parábola de Jesus em Lucas 12, Amã tinha certeza de que todo o resto de sua vida estava garantida, quando na realidade encontrava-se a poucas horas da morte. O terceiro grande fator contrário a Amã era o seu próprio orgulho. Amã era um homem cheio de si mesmo, de ego solto e dominado pela busca do poder. Ele não sabia que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. Mas é isso que a Bíblia diz. O orgulho é a própria essência do pecado. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. E o quarto questão que depunha contra Amã era a sua maldade. Quando Amã saiu do palácio da rainha, andava nas nuvens. Mas quando viu Mardoqueu, desceu para as regiões inferiores dos demônios. O seu furor o contaminava de tal modo que coisa alguma lhe importava, senão unicamente a morte de seu inimigo, de seu opositor. Paulo comparou a maldade ao fermento que pode permear toda a textura da vida. Amã conseguiu contaminar até mesmo a sua família e seus amigos com sua maldade, de tal maneira que todos eles aderiram à maldade de Amã e sugeriram-lhe que pedisse permissão ao rei para enforcar Mardoqueu. Amã não sabia, mas a sua maldade iria destruí-lo.
As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Provérbios 5, 22, 23. Portanto, chegamos neste ponto onde temos que parar e esperar para as próximas lições, onde estudaremos a continuidade deste maravilhoso processo de Deus, aonde a glória de Deus vai resplandecer sobre aqueles que esperam nele. Estejamos então animados a continuar estudando o livro de Esther nas próximas semanas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.